nós vamos conhecer aquilo que eu chamo de caminho melhor para a configuração da igreja e do cristão para a prática da evangelização e do discipulado. É o que eu chamo de moldura pactual e missional. O tempo todo a gente precisa atentar para esse aspecto mais amplo, não é? A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que a obra de Jesus Cristo, quando Cristo veio ao mundo, realiza o seu ministério, morre na cruz, ressuscita, isso garante, vamos dizer assim, a salvação dos indivíduos que acreditam nele, mas na verdade isso também está assegurando a realização da vontade de Deus para o universo inteiro. É por isso que isso que Jesus está estabelecendo ou assegurando é chamado de reino de Deus, não é? A palavra de Deus vai dizer isso, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele foi estabelecido para atuar como um vice-gerente dessa criação. Ele foi convocado a ter comunhão de amor e obediência a Deus, chamado mandato espiritual, a desenvolver uma vida de amor ao próximo, de sociedade, de acordo com os padrões de Deus, o mandato social, e também para ser um gestor da criação, o cumprimento do mandato cultural. Então Deus tem um propósito para todo o universo. A obra vitoriosa de Cristo garante então não apenas a redenção dos crentes, mas de acordo com Colossenses 1, essa obra de Cristo garante a reconciliação de todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A partir de Cristo, cada aspecto da realidade pode e deve ser considerado por esses três ângulos, né? O ângulo da criação, da queda e também da redenção. João enxerga o universo, que é simbolizado por aqueles quatro seres viventes, né? Apocalipse 4, de 6 a 8. Esse universo está proclamando a santidade de Deus. E esse louvor do universo precede o louvor dos redimidos, que são simbolizados ali em Apocalipse 4, de 9 a 11, por aqueles 24 anciãos. Em outras palavras, quem Cristo é, o que Cristo realiza, impacta o cosmos. Então cabe à igreja desafiar e capacitar os cristãos para que eles marquem todas as áreas da vida com o nome de Jesus. Isso tem a ver com o ministério de indivíduos, de famílias e também o ministério da própria igreja. E para garantir o cumprimento desses mandatos propugnados ou promulgados no pacto da criação, Deus estabeleceu o pacto da redenção, ou seja, o resgate do homem do pecado por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. A evangelização e o discipulado cumprem esse papel de trazer o homem a uma relação restaurada com Deus como um filho e como um agente pactual. Um cristão, uma igreja bíblica, eles se esforçam para cumprir esses mandatos criacionais para a glória de Deus, admitindo que esta obediência só é possível por causa da redenção. Então essa faixa vermelha destacada nessa figura é por conta da redenção que agora nós podemos assumir o nosso papel como agentes pactuais. E se lá atrás, né, na chamada igreja centrada nos de fora, o centro era a evangelização, nesse modelo de igreja missional pactual, o centro é a glória de Deus. Então a igreja existe para a glória de Deus e para obedecer aos mandatos de Deus no mundo. Esse é o papel da igreja, não é? Então a gente vai ter essa percepção que isso só é possível por conta da redenção, daí o círculo da redenção. Logo em seguida, e veja só, essa redenção agora ela nutre, ela abençoa, ela capacita a igreja. E veja que a igreja, ela então vai impactar o cosmos, ela vai impactar a cidade, ela vai impactar a sociedade. Perceba que existe uma linha pontilhada entre a igreja e a criação, porque existe intersecção. Então a redenção produz essa igreja que é centrada na glória de Deus e aberta não apenas a uma sociedade em particular, mas à criação. E uma igreja configurada desse modo, ela vai preconizar não apenas essa conversão do indivíduo, mas vai conceder espaço devido ao reino de Deus, que, veja, reino de Deus, nesse curso, corresponde a tudo o que Deus criou. Não é? Veja que essa perspectiva é bem interessante. Ela também ela ecoa um pouquinho daquilo que foi dito no Congresso de Evangelização de Lausanne de 1974. Uma pessoa que participou daquele congresso foi Michael Green,
E Michael Green diz assim, que a gente tem essa tendência de isolar aquilo que a gente chama de evangelho do que Jesus chamava de reino de Deus. Ele vai falar exatamente isso, que Cristo, quando veio a esse mundo, ele estabeleceu essa soberania, ele veio mostrar que a soberania real de Deus havia irrompido em nosso meio. Eu até peço para você corrigir um pouquinho o seu texto aí da sua apostila, que lá parece que temos uma outra palavra lá. Mas a soberania de Deus irrompeu. Ela já não está apenas inteiramente no futuro, mas ela já se realiza agora, a partir daqueles que o seguem. Então, ao centrar ou se centrar na glória de Deus e atentar para os seus mandatos, a igreja realiza a missão no contexto do reinado de Deus sobre tudo. Ela vai o tempo todo enfatizar a evangelização e discipulado e, ao mesmo tempo, outros ministérios é aquilo que é necessário para que ela glorifique a Deus e ela cumpra os mandatos de Deus estabelecidos na criação. Agora, nós vamos entender as práticas de discipulado anteriores ao ministério de Jesus. É possível a gente enxergar discipulado no paganismo, ou seja, antes mesmo de Jesus, na época de Sócrates, por exemplo, Sócrates tinha os seus discípulos, Xenofonte, Platão, era aquela prática de aprender aos pés de um mestre. E em Israel isso aconteceu também, por exemplo, na relação entre Moisés e Josué. Apesar da palavra discipulado não ser usada ali naquele contexto da lei, mas foi uma relação de discipulado sim. Josué foi aprendendo como liderar olhando para a vida de Moisés. Algo semelhante aconteceu na relação entre Elias e Eliseu. E quando se fala inclusive na configuração, na organização do culto, naquele contexto do Antigo Testamento, 1 Crônicas 25:8 vai falar dessa designação dos deveres tanto do mestre como do discípulo no ajuste ali dos cantores de Jerusalém. E ali temos a palavra discípulo na revista Almeida e Atualizada, que traduz um termo com esse significado de aprendiz. Mas foi exatamente na instituição da sinagoga, com o estabelecimento do rabinado, que esse discipulado judaico ganhou ímpeto, porque antes as sinagogas foram sendo estabelecidas e aqueles crentes estudiosos da Torá eram reconhecidos como professores leigos, designados respeitosamente ali de rabinos, não é? Mas à medida então que essa maioria dos judeus se movia em gerações sucessivas para a área da Galileia, o sistema rabínico surgiu, assumiu primazia nas sinagogas como um ministério ordenado. Então, a partir daquele ponto, a gente tem essa figura que dentro da comunidade é chamado de rabi, ou mestre. Blendinger explica que esse sistema do rabinado judaico, ele tinha algumas características interessantes. Primeiro, o aluno escolhe a um rabino, e o que esse aluno vai fazer? Ele vai seguir esse rabino por todo lugar onde ele anda, vai aprender com ele, sobretudo vai servir a ele. Veja como isso serviu, foi uma preparação para o discipulado de Jesus Cristo. A outra coisa é que o conteúdo do ensino vai ser a palavra de Deus. O rabino tinha que passar, ensinar a Torá, a lei de Deus, para os seus alunos. Ele tinha que fazer isso de um modo que eles pudessem praticar. E eles iam praticar essa lei em toda e qualquer situação. E eles iam fazer isso por meio do exemplo do próprio rabino. Eles iam verificar como ele praticava a lei em diversos contextos. Por isso que eles tinham que conviver com ele e entendia-se que sem isso não tinham como ter uma verdadeira piedade, uma verdadeira vida prática com Deus. Isso tudo preparou o caminho para o discipulado de Jesus. Essa era uma prática que envolvia essas três coisas, ou seja, um relacionamento voluntário, uma pessoa disponível para ensinar, outra para aprender. Tinha um conteúdo doutrinário e pedagógico, que era o conteúdo da palavra de Deus, o conteúdo da Torá. Tinha também essa transformação. A proposta final era que no fim do processo, esse discípulo fosse transformado. Ele era transformado por meio da escritura explicada, exemplificada pelo professor, aplicada no coração dele e na sua experiência prática. E isso se sofisticou a um ponto em que surgiram escolas rabínicas distintas, né? Em Mateus 19:3, por exemplo, eles levam a Jesus aquela questão: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aquela era uma questão que refletia a disputa entre duas escolas rabínicas do tempo de Jesus, a escola de Hillel, que era mais permissivo quanto ao divórcio, a escola de Shammai, que era mais restritiva. Então, já naquela época,
Os pais, inclusive, podiam dizer isso: eu vou mandar o meu filho para a escola do rabino tal. Alguns rabinos ganhavam bastante notoriedade, e Paulo fala, inclusive, isso, que ele foi hebreus de hebreus, fariseu de fariseu, né, quanto à lei, fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei, lá em Atos 22, versículo 3. Gamaliel foi um desses mestres, não é? Agora chama atenção isso, que o zelo pela lei, essa prática toda do discipulado judaico, ela produzia no final das contas uma identidade mosaica. Você vai ver lá em João 9, 28 a 29, que aqueles líderes de Israel dizem para aquele homem que foi curado por Jesus o seguinte: nós não somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, no fim do processo, você se tornava o quê? O que significava conhecer a palavra de Deus e andar com Deus no mundo? Tornar-se um discípulo de Moisés. Esse era o objetivo final, vamos dizer assim. E eles se esforçavam para ganhar prosélitos. Mateus 23,15 diz que um fariseu percorria uma longa distância para levar a sua doutrina e para trazer um convertido ao judaísmo. Não é? Então foi sobre esse pano de fundo que o nosso Senhor exemplificou e ordenou o discipulado. Quando ele começa o seu ministério dizendo: segue-me, isso não era estranho para os ouvidos dos seus apóstolos, daqueles que se tornaram apóstolos. Eles entenderam claramente, né? Ele está me chamando para que ele seja o meu mestre, ele está iniciando uma escola, não vamos dizer assim, eu quero aprender com esse mestre aí.